trabalhar, meu povo e minha pova, vocês estão bom? Espero que estejam bem saudáveis. Vamos começar agora nossa aulinha sobre Brasil no contexto internacional. Qual será a posição do nosso país, que o nosso país ocupa no mundo hoje, no mundo global, no mundo pós-anos 90? Bora trabalhar esse tema, meu povo! Começamos então pela postura política que o Brasil assume agora, 2020. Qual será que são os princípios norteadores da nossa política externa? Por que temos que falar de política externa? Bom, porque é exatamente a postura assumida pelo Brasil nas suas relações internacionais. E os fundamentos da nossa política externa, desde sempre, e não mudaram em forma e em grau, nem nos governos militares, que eram governos dito ditatoriais por muitos. Basicamente, o Brasil é defensor, primeiro, da não intervenção externa, nem sobre seu território, nem sobre territórios alheios. Essa postura brasileira mudou um pouco durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil assumiu um lado e mandou os pracinhas para combaterem na Itália. Também teve uma tentativa aí do Vargas, um pouco antes, de mudar essa postura de não intervenção, de não apoio às intervenções externas, à quebra de soberania de outras nações, durante o período pré-Segunda Guerra Mundial, mas aí muito mais próximo do ideal nazi-fascista. Cuidado, não é livro de história, mas já é um assunto que é longamente debatido dentro do que a gente chama de historiografia do Brasil. Como será, que essa postura está hoje com a política brasileira? Podemos dizer que até o governo Temer éramos adeptos à não intervenção externa. Entretanto, no governo Bolsonaro isso mudou um pouquinho. Basicamente, nós apoiamos a intervenção norte-americana, por exemplo, junto à Venezuela. Nós assumimos a política norte-americana intervencionista como nossa, mas não porque nós queremos ser imperialistas, porque simplesmente nós estamos fechados com a política norte-americana nesse quesito. Então, este primeiro ponto nós já não mantemos mais na atual ordem, da política externa brasileira. Acreditamos também, num segundo ponto pétreo da nossa, digamos, cara da política externa brasileira na história, a autodeterminação dos povos. Os povos se autodeterminam, se autorregulamentam, são soberanos em suas escolhas. Mais uma vez, até nos governos militares tivemos uma postura relativamente voltada para a autodeterminação dos povos. No atual governo, volto a dizer, essa política não está sendo respeitada. Houve uma reorientação da política externa brasileira quando, por exemplo, apoiamos israelenses em detrimento dos palestinos, quando queremos e apoiamos a intervenção na Venezuela, quando apoiamos o golpe de Estado no Evo Morales. Nós queremos garantir e até, se possível, interferir em questões de outros povos. Então isso é uma mudança na nossa forma de enxergar as leis pétreas do Itamaraty. Cooperação internacional. Bom, apoiamos, claro, até recentemente a questão da cooperação entre povos. O que nós vemos agora é exatamente essa postura diferente, Porque basicamente hoje não aceitamos sequer o apoio para a eliminação de uma pandemia. Ou ainda não aceitamos
como os Estados Unidos também assumiram essa política do American First, nós falamos contra os blocos econômicos. A cooperação internacional tem ficado cada vez mais distante da nossa política externa. Mais uma vez, essa mudança na orientação da política externa brasileira leva a gente a um afastamento daquelas regras pétreas. E a busca de solução pacífica sobre conflitos, obviamente nós apoiamos não só o armamento livre da população, que internamente até é possível, não estou dizendo que é louvável, mas um país pode assumir isso, mas basicamente nós estamos com esse viés mais belicista, né? Esse viés mais voltado ao conflito, tanto que num determinado momento de 2019 o Brasil ameaçou declarar guerra à Venezuela, apoiando os Estados Unidos. Quer dizer, é uma mudança na orientação da política externa brasileira assumida pelo atual governo. Não vou fazer uma crítica, o governo tem o direito de mudar essa política, porque isso são regras de administração de uma política que vem acontecendo a partir de um governo estabelecido, democraticamente, inclusive, eleito pelo povo brasileiro. Entretanto, eu só quero mostrar essa ruptura com as antigas políticas externas do Brasil, ok? Beleza? Há pouco citei o Mercosul. Sim, o Brasil, desde 1994, faz parte do Mercosul, né? Ele faz parte do acordo que instituiu o Mercosul original em 1994, assinado na capital paraguaia. Basicamente, 4 nações inicialmente fizeram parte desse acordo: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. O acordo, o Tratado de Assunção, basicamente também inseriu em 2007 como membro legítimo a Venezuela. E a Venezuela, então, seria a 5ª nação do Mercosul. Bom, só isso o Mercosul? Não, ele tem países que são associados. Todos eles estão aí no nosso mapa em roxinho: Colômbia, Equador, Peru, Chile. E um país que é candidato ao ingresso, mas enquanto teve o governo Evo Morales, na atual conjuntura Temer-Bolsonaro, não teve oportunidade de ingresso. O pedido de adesão é formalizado e há expectativa de que a Bolívia ingresse como membro permanente no Mercosul. O Brasil é a maior nação do Mercosul e é o país que é tido pelos demais como o grande líder deste bloco econômico, que é uma união aduaneira, onde os países têm liberdade de comércio e quebra de tarifas entre si e também assumem uma mesma regra de importação e exportação extra-bloco. Bom, então basicamente o Brasil é o líder do Mercosul e é a sua principal economia. Podemos dizer que entre 70% e 75% de toda a riqueza gerada pelo Mercosul parte da economia brasileira. É um gigante dentro do Mercosul e é o país que capitaneia este bloco econômico. Podemos dizer também que o Brasil também é signatário de um outro bloco, mas este não econômico, um bloco político. A Unasul é a União das Nações Sul-Americanas, é uma espécie de área de conferências e negociações dos países da América do Sul, que só excluem a Guiana porque não é um país soberano, é uma possessão francesa. Então, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Brasil fazem parte da União Sul-Americana. Esse grupo de conversação, de negociação, este fórum de debates e de expressão das relações internacionais sul-americanas. Eles não têm um viés econômico, não têm eliminação das barreiras alfandegárias, é só um fórum de debate político. A Unasul tem uma função importantíssima na determinação política sul-americana. Beleza? Bom,
Sabemos então que o Brasil é liderança na América do Sul. Entretanto, ele faz parte daquele grupo de países que historicamente lá nos anos 80 foi classificado como terceiro mundo. A teoria dos mundos criava primeiro mundo países capitalistas ricos, segundo mundo países socialistas, que vocês veem aí em vermelho, e terceiro mundo países capitalistas pobres, dando a ideia de segregação espacial mesmo, né, que colocava primeiro mundo como os grandes líderes e os grandes ricos, as grandes nações do planeta. Em segundo mundo, já com uma hierarquia mais baixa, né, numa divisão estamental, o segundo mundo não chega ao primeiro e também não chega ao terceiro, né, e não existe mobilidade nesta divisão de mundos. Então os socialistas seriam o segundo mundo e o terceiro mundo não teria aspiração nenhuma para sair desta posição de rebaixamento. Isso tem muito a ver com as características de desenvolvimento humano, social e econômico. Basicamente, o terceiro mundo seriam as áreas periféricas subdesenvolvidas com menos pujança econômica. Então, uma área que seria ignorada e separada do resto do mundo como sendo uma área de periferia pobre miserável. Uma teoria extremamente segregacionista, estamental, porque não permite mobilidade, e preconceituosa até certo nível. Tá bom? Podemos ainda notar uma outra divisão da qual o Brasil participa, a divisão entre países desenvolvidos do norte, países subdesenvolvidos do sul. E, obviamente, o Brasil faz parte do grupo dos países subdesenvolvidos econômico e socialmente do sul, né? Novamente, aquela estigma de país pobre periférico. Aqui nós vemos uma divisão que é um pouco menos preconceituosa do que aquela, digamos assim, porque ela não classifica em primeiro mundo, que é melhor, segundo mundo, terceiro mundo pior. Ela não dá essa hierarquização matemática, mas ela coloca países do norte, desenvolvidos, países do sul, subdesenvolvidos. E cria-se entre essas duas áreas, a azul desenvolvida e a vermelha subdesenvolvida, o que a gente chama de equador econômico. Uma linha que separa o mundo rico do mundo pobre. Olha a linha aí, ó. Esse seria então o equador econômico. Notem que ele vai pegar lá embaixo a Austrália e Nova Zelândia e levar para o norte, né? Como sendo aí basicamente países que, apesar do hemisfério sul, fazem parte do norte desenvolvido. Bom, basicamente, essas duas divisões são divisões que a gente encontra, né, onde o Brasil se encontra e que a gente encontra nos livros de geografia. São divisões, digamos, pedagógicas sobre a posição do Brasil no cenário internacional. Um grupo fundado pelo Brasil, um dos países fundadores, chamado G20, o original, do início dos anos 2000, era um grupo que envolvia os 20 países mais ricos dentre os países mais pobres do mundo. Esse grupo que a gente vê aqui em vermelho pega os 20 países mais poderosos dele, África do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Índia, a própria China. Esses países se juntaram num grupo político, de debate político e debate econômico, mas não era um bloco econômico, não tinha livre circulação de mercadoria entre eles. Era só um fórum de discussão política para definir políticas comuns, para que esses países muito pobres, os mais ricos dentre os pobres, pudessem ter voz no cenário internacional. Existe um grupo anterior ao G20 que é conhecido como G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Nesse grupo estão Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Inglaterra, Alemanha e Itália. E a Rússia se impôs a esse grupo por sua força militar, formando o G8. Esses 7 países se encontram desde sempre, desde os anos 90 pelo menos, em Davos, na reunião da Organização Mundial do Comércio, para definir suas políticas externas. E essas políticas sempre beneficiaram a eles.
O G20 foi uma tentativa de bater de frente com essas políticas, criando políticas desse bloco poderoso dentre os países pobres, para impor seus desejos também. E isso acabou levando o Brasil a um certo protagonismo. Está aí o mapa do G20 original em 2003. Em 2007, basicamente foi fundada a noção de países emergentes, onde o Brasil também era protagonista, dividindo esse protagonismo com a Índia e com a China. Esse grupo dos países emergentes envolve ainda México, Turquia, África do Sul, Malásia, Tailândia. Bom, a verdade é que deste grupo surgiu ainda os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e Sul-África, África do Sul. A letra desses países, a inicial desses países forma BRICS, que também tem o sentido de tijolo. Eram os países fortes entre os países pobres. E eles passaram a ditar a narrativa dentro do G20 e criar políticas que lhes favorecessem e que deu a eles maior estabilidade econômica e política e fez com que eles florescessem nessas primeira década e meia do século XX com crescimentos sustentáveis extremamente acelerados em termos econômicos. A grande questão é que o Brasil acabou externamente, com sua política externa, vendendo o grupo do G20. Como assim? Ele apoiou a criação do grupo G20, mas não os 20 países mais ricos entre os pobres, o que fortalecia os pobres. A criação do G20, pegando 12 países entre os mais pobres, os mais ricos entre os mais pobres, que constaria a China, o Brasil, a Índia, a Turquia, a Argentina, excluindo a maior parte dos demais, juntando esses 12 com o G8, Rússia mais o G7, que seria então aquele 7, Inglaterra, França, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão e Alemanha. Esse novo G20, ele não tem, hoje é o que existe, ele não tem mais aquela conotação política de exigir políticas que favoreçam o mundo pobre. Digamos que os líderes do mundo pobre perderam força porque agora eles têm que negociar muito internamente com os países mais ricos do mundo. E o Brasil apoiou essa mudança. A política externa brasileira lá em 2008 e 2009 foi favorável a essa criação do G20, a extinção do G20 do mundo pobre e a criação dos 20 países mais ricos do globo, porque tinha a promessa de que ele poderia obter uma cadeira fixa na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, coisa que nunca aconteceu. Mas o Brasil vendeu o apoio à criação deste grupo, sem receber em troca o que pensava receber. E a definição é que não existe mais um fórum onde os países mais fortes dentre os pobres possam se juntar e pleitear políticas que lhes sejam favoráveis. E aí os países ricos passaram a nadar de braçada, e o que levou a uma queda no crescimento dos países pobres, o que era a tendência no início do século XXI. Temos aí então o mapa do G20 financeiro, esse G20 novo, Os países mais ricos dentre os países do globo, A gente vê os integrantes que a gente viu aqui com as bandeirinhas, Olha só, agora a gente vê esses integrantes espacializados no mapa mundi, tá bom? Basicamente, é um grupo de negociação, também não é um bloco econômico, beleza? Para a gente começar a finalizar a nossa aula de qual é a posição do Brasil no cenário internacional, vejam que economicamente o Brasil ele teve um crescimento de 2002 até 2015 de comercialização com a África. Tanto importações quanto exportações brasileiras cresceram, porque o Brasil reorientou sua política para negociar e ter lucro perante negociação com os países periféricos do sistema. Passou a comercializar muito mais com a África e teve a China, que não dá para dizer que é um país periférico hoje, mas que no momento, início dos anos 2000 ainda era, passou a ter estes como os principais parceiros econômicos, abrindo um pouco mão do controle norte-americano e da política norte-americana. Com a saída
do Temer, com a entrada do Bolsonaro, passamos a bater continência para a bandeira norte-americana, o que mostra uma mudança nessa estrutura. A gente passou a dar toda a preferência comercial e política para os Estados Unidos. E vale lembrar que a nossa balança comercial em relação aos Estados Unidos é, para a gente, deficitária. Quem tem lucro são eles. Tá aqui os nossos principais parceiros econômicos em 2012. Vejam o que a gente tem a perder. Quando a gente cria Estados Unidos como nosso principal parceiro, a gente está abrindo mão de uma fatia muito grande de comercialização com a Ásia, por exemplo, onde a China era a nossa principal parceira econômica. E estamos abrindo uma mão de uma fatia de mercado interessante também com a África. E nos tornando devotos dos Estados Unidos e dos países mais poderosos do mundo, né, que querem ter lucro em cima da gente. Mesmo o Mercosul fica, né, colocado em segundo patamar aí. Basicamente, o Brasil tem uma presença mundial, mas hoje o Brasil participa em 1,2% do comércio mundial. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Em 2009, éramos a 6ª economia do mundo. Nós tivemos uma recessão econômica a partir de 2014 que ainda não foi resolvida, restabelecido o nosso crescimento. Entretanto, o Brasil tem presença no mundo com algumas empresas que são muito poderosas, entre elas a Petrobras e a Vale. Olha só, a Vale do Rio Doce, a empresa mineradora brasileira, que hoje é de capital privado, ela está presente nos principais países do mundo, é uma das nossas principais indústrias. A Petrobras está presente também em muitos espaços pelo mundo. A gente vê em cinza aí os países onde a Petrobras comercializa, extrai, refina o petróleo. Vejam, é uma presença forte também no cenário internacional. O Brasil tem uma importância no cenário global, mas hoje ficando cada vez mais reduzida, e a postura geopolítica norte-americana dita essa presença no mundo. Então, basicamente, estar batendo continência a um outro país de porte dos Estados Unidos, digamos que prejudica e muito a nossa projeção internacional. Temos que ser soberanos e temos que voltar a ter uma política externa bem estruturada, bem resolvida e séria. Ficamos por aqui. Um grande beijo a vocês. Mantenham-se saudáveis. Paz nesse coração e tchau!